Aê, estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o planeta cinema, em mais uma noite de terça-feira. Uma noite de terça-feira que eu estou assim, eu gosto muito de futebol, e meu time vai jogar daqui a pouco aqui do lado, porque eu estou no bairro hoje do Grajaú, que é do lado praticamente, é onde vai ter o jogo do Flamengo daqui a pouco, com o Talheres da Argentina. Então eu estou aqui, como eu estou triste com o Flamengo, tenho que vir aqui sempre no meu espaço que eu amo tanto para falar sobre cinema, para poder abrir meu coração e não pensar no jogo do Flamengo que eu só vou ver mais tarde. E hoje estou recebendo uma pessoa muito especial, porque eu falo que todo mundo que eu exibi um filme se torna especial para mim, porque todo mundo sabe que lá no Joia a gente sempre tinha um carinho muito grande, né? A gente ia atrás dos filmes, e vários realizadores independentes também vinham atrás da gente com seus filmes, seus DVDs na época, né? Seus Blu-rays, seus links. E é sempre muito bacana quando eu recebo aqui no meu espaço, aqui no Guia do Cinéfilo, uma pessoa que a gente exibiu um filme, foi um filme tão bacana. Eles tiveram a oportunidade também de ir lá, ele e o parceiro dele lá de direção, tiveram a oportunidade de estarem lá. Tomaram até uma cerveja boa, que já me falou aqui em off que ele adorou a cerveja que tinha lá. E foi Amei. muito bacana, foi muito bacana. E eu sempre gosto de lembrar do Joia, fico até emocionado, porque o Joia realmente mora no meu coração. Realmente tudo que foi feito ali era com muito amor e carinho, e tenho certeza que todo mundo que, não só que tinha os filmes exibidos, mas que assistia um filme, né, se sentia em casa, né, como se conhecesse a gente há milhares de anos, em grandes conversas sobre cinema. Isso era muito, muito, muito legal. Será que não Dida, volta não, Rafa, o ué, Joia? quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, pode ser que algum dia volte, pode ser que eu quero ainda ter um cinema meu, assim, sabe? Eu ainda quero ter um cinema meu. Vamos ver o que é. Vamos ver. Já conversei com o investidor. É que assim, na época que eu conversei foi na época da pandemia, então o pessoal ainda estava meio assim. Não é o Joia, né? Não vai ser o Joia, mas vai ser algo parecido como o Joia, Legal. talvez num outro lugar. E vamos ver aí o que acontece mais para frente. Eu sempre tenho esperança, Dito. Sempre tenho esperança. Sempre tenho esperança. Eu acredito muito que vai ter alguma para investir e que também entenda o serviço que o Joia fazia. Porque, como conversamos antes da live, o Joia tinha um poder de apresentar um cinema, um outro tipo de cinema. Acho que tudo é cinema, mas tem filmes que você esquece quando acaba, sobe os créditos. Pô, já esqueci, tudo bem, são importantes esses filmes também. E tem filmes que a gente fica com ele na cabeça e nos leva a conhecer outros autores, outros artistas. Acho que o Joia tinha uma programação muito carinhosa, que é muito raro ver até mesmo em cinema de arte. Parecia que cada filme era pensado para ir conduzindo aquele público, fazendo encontros. Reza a lenda, Dida, que o programador começava a trabalhar depois do Fantástico. Estava domingo à noite ali, o programador já estava com a sua planilha, com seus tablets, até 3 tablets, e ficava montando, ficava brincando mesmo de montar a grade, né? Porque no começo era uma sala só, né, em Copacabana, então era muito complicado, né, eu querer colocar tudo que eu queria ali, fazer as coisas acontecerem. Mas como eu tinha carta branca assim do chefe também, né? Ele também conversava bastante comigo, o que a gente vai botar, né? O que a gente pode fazer. E a gente sempre conseguia trazer coisas bem bacanas, como o filme de vocês, A Bruta Flor do Coelho, foi uma honra poder exibi-los. Pô, E uma honra nossa, cara, porque quem está começando a fazer cinema, você ter a oportunidade de ver o seu primeiro filme numa tela grande é enorme, principalmente em outro estado, ver como um outro público reage. Então agradeço muito o convite que você fez para o Brutaflor, a aposta que você fez em nós, porque é um trabalho que um bom programador tem que fazer. Eu acho que é isso que difere um bom programador. Quando o público acredita no gosto daquela sala de cinema, no que aquela sala de cinema escolhe de filmes, o público ele vai sem esse receio. E cada dia que passa, eu vejo o quanto é importante um trabalho de uma curadoria, porque nós temos uma produção muito extensa, e se não tiver uma curadoria boa, é muito fácil de perdermos isso que amamos, que é o cinema, que é essa experiência única, né?
Eu amo série também, não tenho nada contra, que série é outra experiência, é seriada. O cinema é uma coisa, você começou, uma hora vai acabar e você vai ficar com filme. Sim, com certeza, com certeza. E tem vários tipos de programadores, né? Eu falo que tem o programador da planilha Excel e do sapatênis, né? Aquele cara que só mexe no Excel, né? E não sabe nem ali, ele podia estar vendendo madeira, que era a mesma coisa, né? Só muda o nome, vai encaixando lá na planilha. E tem o programador que realmente vai atrás, né? Assiste os filmes e faz uma curadoria interessante, né? Sempre buscando coisas diferentes para o público. Mas, Gida, vamos falar sobre você, porque você é meu convidado, você é o centro das atenções aqui no meu programa hoje. Eu tenho um textinho para te apresentar aqui que eu roubei de algum site, algum lugar. Se tiver alguma coisa errada, depois você briga comigo, tá? Eu vou te apresentar com o meu textinho e a gente começa o nosso papo. Seguinte, pessoal, quem estiver ao vivo aí, pode mandar mensagem, mande seu oi, seu boa noite aí, mande perguntas, tá bom? A gente vai desenvolvendo aqui ao longo do nosso programa de hoje. Seguinte, nosso convidado de hoje, ele cursou cinema em São Paulo. Você está em São Paulo hoje, em Sampa? Estou em São Paulo. Grande cidade, essa cidade maravilhosa, onde eu tomo os melhores cafés da minha vida. Às vezes eu pego um avião só para tomar um café em São Paulo. Não é só isso, mas eu gosto muito de tomar café aí em várias cafeterias que eu amo. Ele cursou cinema lá em São Paulo. Na universidade dirigiu, fotografou e montou alguns curtas-metragens. A gente vai falar sobre curtas-metragens aqui, que é uma pauta importante do nosso programa. Lá em parceria com Andradina Azevedo. Ele fundou a produtora Filmes da Lata e dirigiu premiados curtas. Em 2013, a dupla estreou o longa-metragem A Bruta Flor do Querer, né? E ganhou vários prêmios, ganhou prêmio lá em Gramado também, né? E depois o outro filme deles também ganhou prêmio em Gramado, depois a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E eu tive a honra, como a gente estava conversando aqui no início, de exibir A Bruta Flor lá no Cine Joia de Jacarepaguá, aquele cinema maravilhoso, espetacular. Dida Andrade. Dida, muito obrigado pela presença, meu parceiro. Olha, saiba que, tô muito feliz, cara, de te receber aqui, cara. Eu sei que você está sempre comentando lá no guia, a gente está sempre interagindo. Muito obrigado, cara, de ter disponibilizado um tempinho do seu tempo para falar de cinema comigo. Tá tudo bem por aí? Tá frio aí em São Paulo? Como é que tá em São Paulo? Não, tá quente, cara. E quem é cinéfilo, de uma certa maneira, é irmão. Eu me lembro em 2017, eu tive em 2016 com Bruta Flor no Cine Joia. Em 2017, eu me lembro, cara, tava um frio de rachar. Daí eu vi acho que é Namorada de Aluguel. Eu tava nessa fase de ver os filmes dos anos 80, daí eu fui lá te mandar uma mensagem, aí você falou, assiste esse outro filme. Então foi muito natural para mim hoje eu estar aqui no seu programa. Fico muito feliz pelo convite, por tudo que você fez, mas eu acho que essa é a delícia de ter uma paixão em comum, né? Que nem todo mundo que está nos assistindo, que acompanha. Eu acho muito bacana quando alguém responde algo que eu escrevo no Instagram do guia, ou que dá um like, ou eu vou lá respondo. É muito bacana. Hoje eu vou preparar uma enquete hoje bem bacana. Depois fica ligado lá de noite que eu vou preparar uma enquete bem bacana. Eu gosto de fazer, eu fico bolando as enquetes a semana toda. A minha irmã fica louca, né? Porque às vezes a minha irmã ela não é tão cinéfila quanto eu e ela agora tá junto do projeto, né? Então, às vezes o pessoal fica conversando sobre um monte de filme, ela me liga, me grita, fala assim: Rafael, interage com o pessoal, que eu não sei a mínima ideia que filme é esse. Quem é Akira? Aí o Akira Kurosawa, entendeu? Eu falei, calma que deixa que eu respondo. Mas é muito legal essa troca mesmo, a gente vai descobrindo, né? Eu gosto dessa troca também, Dino, acho muito importante, né? Nós, cinéfilos, a gente não viu todos os filmes. E sempre, a galera, todo dia, eu pego meu caderninho, ó. Eu fico sempre no meu caderninho, eu anoto as dicas da galera. Quando eu falo assim, indica um filme, é como se fosse indicando para mim também, né? E aí as pessoas ficam interagindo, eu acho isso tão legal. Eu acho que isso é a graça, né? De poder utilizar a internet para o bem, né? Da gente poder ir descobrindo, né, cara, essas coisas. Já vi tantos filmes bacanas que a galera me indica. Aí eu vejo o filme, eu vou lá, mando um inbox pra pessoa, falo assim, valeu, cara, adorei, cara. Irado e tal. Às vezes eu não gosto, né? Mas eu também falo quando eu não gosto. Não gostei muito, não. Mas faz parte. Né? E é muito legal essa troca, né? O nosso queridíssimo Xien, que tá com Mentira da Mira em cartaz, ele é outra pessoa que eu entro no Instagram dele, ele acha cada filme, cara. Não, ele é fantástico. Ele é fantástico. Como ele sabe desses filmes, e é muito massa, porque eu, como diretor, eu me sinto alimentado para ver coisas que eu não conhecia. Isso é importantíssimo, importantíssimo. As referências, né, dentro da sua própria criação, né?
Eu falo que o cinema, as pessoas falam, cinema é copiar e colar. Não é bem assim, não. A referência ela é muito mais ampla do que isso, é um conceito, né? É como é que você pode utilizar alguma movimentação, né? Seja ela do campo teórico, até mesmo da execução, né? Da câmera, aquelas da luz e etc e tal. E conversar sobre isso é muito interessante, porque isso abre portas, né? Para, às vezes, para um projeto que você está tendo, para alguma coisa que você leu. Cinema é troca, é o que eu falo. O problema do cinema brasileiro, às vezes, é que existem muitas panelinhas, né? Eu sempre falo isso aqui, tem muita panelinha, né? Então o pessoal fica meio que dentro daquele mundinho ali e tal. E aí a gente sabe que é muito complicado, porque tem que ter uma crítica também, né, forte em cima de todo mundo, seja ela positiva ou negativa, né? E você absorver essa crítica é muito importante, você aprende, né? É o que eu falo, eu recebo muitos críticos de cinema aqui, e eu respeito muito essa profissão de crítico de cinema, e tem vários críticos de cinema que são fantásticos, homens e mulheres fantásticos, que eles realmente, sabe, conseguem talvez definir em poucas palavras determinados campos de reflexão que um filme gera, né? Eu falo assim, cansado nisso, mas é verdade. E cinema é isso, né? Você joga o filme para o mundo e aí cada um vai pescando. Exatamente. E essa troca é muito bacana. Ô, Dida, é o seguinte, eu queria saber de você uma coisa para a gente começar. Como é que foi o teu início, né, nesse universo audiovisual? Você estudou cinema aí em São Paulo. Quando é que você bateu no peito e falou assim, vou pesquisar sobre cinema, vou montar cinema, vou escrever cinema, vou dirigir, vou atuar? Como é que foi esse início, assim, dessa paixão? E outra coisa, sua família sempre te apoiou nas tuas escolhas? Cara, ótima pergunta. Eu vou começar pela da família. De fato, é uma coisa que deu um susto no começo. Mas como eu fui para o teatro primeiro, já tranquilizei eles depois, quando eu falei que eu ia para o cinema, porque teatro dá mais medo que cinema. E o que me fez eu falar: "Eu quero fazer isso", foi o filme Cidade de Deus. Porque antes do Cidade de Deus não era uma coisa que existia na minha cabeça: "Eu posso fazer isso, eu posso viver com isso, eu posso fazer disso uma profissão". E eu me lembro que foi uma febre, só se falava nesse filme, eu fui ver diversas vezes no cinema, e depois no teatro eu acabei indo visitar cinemas de arte, sabe, como o Reserva Cultural eu não me lembro se já tinha, mas o do Ademar, que era É o Itaú Espaço de Cinema. tinha até outro nome. Daí eu comecei a ver uma outra cinematografia que eu não conhecia, daí do nada me veio tropicalismo, cara, eu tinha 17 anos e começou a ver uma referência estética que eu não conhecia, porque a escola que eu estudei, ela era zero de artes, né? E quando eu vi, a coisa que eu mais amava e a única coisa que me fazia sentido era trabalhar com arte. E acho que a minha família viu pelo meu empenho também, o quanto eu via de filme, o quanto eu lia de livro, o quanto eu ia procurar peças, o quanto eu ficava trancado estudando, acho que eles pensaram: "Pô, é um menino, de fato, não é bom, não tem um interesse em outras matérias como tem nessa". Acho que foi assim que eu consegui esse voto de confiança deles também. Pô, muito bacana, cara. Isso aí, eu faço essa pergunta, esse complemento da pergunta, né, falando da família, Dida, porque tem muita gente que já chegou aqui e falou, pô, minha família foi um desespero no primeiro momento, né? Foi aquele susto, né? Mas eu acho que é aquele negócio, toda profissão, né, não só dentro do audiovisual, a gente sabe que tem problemas no audiovisual, é difícil mesmo, eu já falei aqui, é muita panelinha, é complicado às vezes para você entrar e etc e tal, mas é aquele negócio que eu falei, como você falou, estudando e conseguindo também amizades importantes nesse meio, né? Pessoas que às vezes pensam que nem você, né? Que vão te dar a mão quando você precisar. Porque cinema é uma aventura, né? É altos e baixos, né? Você está dentro ali numa montanha russa, num carrossel ali, é complicado, entendeu? É altos e baixos É, toda hora. Você precisa ter pessoas perto de você para você se inspirar e também para você inspirar os outros, né?
E aí que é muito importante, assim, eu vejo muita gente assim falando, cara, foi muito importante ter encontrado determinada pessoa no momento X da minha vida, porque a partir dali eu consegui clarear a minha cabeça para poder falar, caramba, eu tenho que ter calma, que as coisas vão acontecer e tudo mais. Então, assim, que bacana, cara, que pelo seu estudo, né, tua dedicação, tua família viu isso. Isso é muito bacana, cara. Às vezes esse reconhecimento da própria família vem um pouco tarde, né? Vem lá para frente. Não sei se você já conhece histórias assim. Eu já conheci muitas histórias assim, né? E às vezes quando a pessoa começa a sair no jornal, ficar famoso, tem um filme no É, cinema, aí que o negócio vem. Mas a gente sabe como é que é a luta do dia a dia, né? A gente precisa viver, se alimentar e viver dessa arte, né? Que está sempre forte, firme dentro da gente, né? Mas o teu começo, como é que aí você fez a faculdade? Como é que foi assim o teu início assim? Você fez a faculdade, você começou a conhecer a galera que gostava de cinema, você sempre teve essa coisa de ver filmes em casa. Conta um pouquinho assim como é que foi assim um pô, pré-diretor de cinema. Rafa, tudo isso que você falou são dicas de ouro, cara. Então eu vou também refalar, porque tem tudo a ver com a minha trajetória. E pode ter colegas nos assistindo que estão com essa dúvida se fazem cinema ou não, ou que estão cursando cinema. Mas, felizmente, por eu ter feito teatro antes, eu acho que eu consegui chegar na faculdade mais amadurecido. Então, a primeira coisa que eu fiz na faculdade foi eu procurei aproveitar o máximo possível dela, né, e você ter mentores na trajetória é muito importante, porque quando você está ansioso, sem saber para que caminho você vai, chega você não tem que ter vergonha de ter um mentor, de ter uma pessoa que fala: "Ó, assiste esses filmes que é bacana, estuda aqui esses roteiros que são bacanas, leia esse livro". No meu caso, eu tive a Suzana Amaral, que infelizmente faleceu, e outra coisa que é muito eu indico para todo mundo, é faça a sua galera, sabe. Que a galera que você vai ver, que a galera que você vai conversar sobre filme, que a galera que você vai discutir sobre filme, que é o pessoal que você vai trocar referências, que no meu caso tínhamos algumas pessoas, mas depois ficou eu e o André, mas quando eu vi o André também teve uma espécie de eu me apaixonei pela inteligência dele. Isso é uma coisa que eu também indico para todo mundo, esteja com quem você admira. Não é vergonhoso em nada nessa vida, eh, você ser, entre aspas, menor do que a outra pessoa. Eu acho que é muito pelo contrário, acho que amor é quando você não liga quem é maior ou quem é menor, então esteja com quem você admira. Daí eu tive essa parceria com o André, com a ajuda da Suzana Amaral, começamos a fazer curtas-metragens, que é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, porque a tua família vai conseguir entender que é uma coisa mais séria, você mesmo vai começar a experimentar narrativamente as suas ideias, você vai conhecer pessoas de outros estados que têm outras vivências, que podem vir a ser o seu parceiro, porque o cinema, hoje em dia, graças à internet, pô, conheço o Rafa, que é do Rio, daí tem amigos meus que são de Recife, daí posso conhecer uma outra pessoa de Buenos Aires, por um festival internacional. E o bom dessa vivência de festivais é que te permite conhecer quem está no jogo já, sabe. Porque é um jogo, é um clubinho, é um clubinho. Ou seja, é importante você verem seus filmes em um festival e gostarem, e você mandar no outro ano um outro curta e verem que teve uma evolução, e você começar a cair no nome da crítica, é importantíssimo, principalmente quando você vai para o seu primeiro longa-metragem, já ter passado por essa escola, não só pela experiência que ela te dá, mas também pelos contatos que ela te faz fazer. E se eu puder dar uma dica minha do coração, eu comecei muito novo no cinema, por mais que eu tivesse feito teatro, eu me formei no cinema com 22 anos. Então, eu fiz muitas brigas que que eu não deveria, que não me levaram para lugar nenhum, brigas bobas, talvez de um prêmio que eu não ganhei, sabe, uma coisa completamente infantil. Tem um livro chamado
Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Indico para todo mundo. Show de bola, show de bola. É isso aí, a gente também vai amadurecendo, né, Dida? A vida cada passo que a gente dá, cada pessoa que a gente vai conhecendo, a gente vai amadurecendo, né? Tem os seus buracos, aí todo mundo vai cair nos buracos, depois levanta, e a vida é assim mesmo, parceiro. Ó, o Andradina É tá aí com a verdade. gente também, ó, mandando um abraço aí, tamo junto, irmão, seu fã, aí, ó, abraço nos dois. Beijo pra você, parceirão. Grande, grande, grande Andradina. Seguinte, Odida, queria saber de você uma questão, olha só. Antes, vamos falar um pouco do 30 Anos Blues, que eu queria saber muito desse projeto, que eu não vi o filme ainda, que eu quero ver muito. E ele recebeu o prêmio especial do júri, né, na 47ª edição do Festival de Gramado, lá o Quiquitão. Eu só tenho um Quiquito de chocolate, você já tem um monte aí de Quiquito. Eu só tenho Quiquito de chocolate. Sempre que vou em Gramado, alguém traz para mim um Quiquito de chocolate. Tem a loja lá que vende o Quiquito de chocolate. É o único Quiquito que eu tenho. Mas eu queria saber de você do filme, como é que vocês começaram esse projeto, onde surgiu as ideias para esse projeto, e se ele vai ter lançamento no circuito, se ele vai direto para os streams, como é que está essa questão aí, porque eu acho que o filme foi em 2019, né, tem a questão da pandemia, então pode ter Teve. embaralhado, né? Conta pra gente um pouco desse projeto e como é que ele tá aí. Pô, que delícia poder falar desse projeto que eu tenho tanto carinho. E eu vou dar uma ideia pro Marcos Santuário, que é um outro apaixonado por cinema, que o Andrezão, grande Camacho, admiro muito esse cinéfilo e parceiro do cinema brasileiro, exatamente. Da ideia deles darem um quiquito por programação, porque é uma coisa importantíssima para a indústria do cinema brasileiro e para o público também. E o que eu curto o Festival de Gramado, que para mim é um festival muito popular, sabe? Se encontra todos os tipos de filme, desde filmes na edição do 30 Anos Blues, tinha o 30 Anos Blues, que era um filme independente, junto com o Veneza, do Miguel Falabella e do Chien, que eu acho maravilhoso, junto com Hebe, com André Beltrão, um filme, junto com Pacarrete, sabe? Então, ou seja, olha como é que é plural esse festival, tenho muito carinho por lá, mas tudo começou, falando como começou o projeto do 30 Anos Blues. Fizemos A Bruta Flor do Querer, felizmente ele foi premiado em Gramado com 2 prêmios, lançamos no cinema, vendemos para o Canal Brasil, para a Amazon, o filme foi muito exibido na TV paga depois pelo Grupo Turner, foi incrível a experiência de você ver acabar um filme do Tom Cruise e entrar um teu, sabe? Acho que isso foi uma coisa mais legal que tive. E no meio tempo disso, eu e o André, nós ganhamos 2 editais de desenvolvimento, mas teve uma hora que a gente sacou que ia dar ruim na pasta da cultura. Foi em 2016. A gente falou, putz, cara, o Brasil tá começando a ficar muito bagunçado. E não saía contratação, e a gente tinha ganho um edital que não saía contratação, daí falamos, meu, isso daqui tá bagunçado, tá em crise mesmo, vamos fazer um projeto pessoal, autoral. Hoje vendo, acertamos muito nesse tempo, sabe? Eu acho que quem faz cinema também tem que não só se atentar na parte da criação, mas também se atentar em termos práticos, porque você está fazendo parte de uma indústria. Daí eu e o André fizemos 30 Anos Blues na raça, completamente. É um filme que esteticamente acho bem acabado. Conseguimos depois vender para um World Sales da França, que representa o filme internacionalmente. Ele foi estreado no Japão, está nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Ou seja, é um filme que a gente conseguiu ter um acabamento maior do que o Bruta Flor. Estreamos no Festival de Gramado e a gente ganhou o melhor prêmio que poderíamos imaginar, que a realidade a gente fez o 30 Anos Blues para conseguir entrar no cinema pago, né? No cinema com dinheiro, saindo do independente. E por mais que não ganhamos melhor filme, que o melhor filme foi para o Pacarrete, que acho maravilhoso esse filme, acho que a trajetória do diretor que vem de curta-metragem, a escolha da Marcélia como protagonista maravilhosa, sabe? E foi muito significativo naquela edição específico ter levado o prêmio, mas o meu prêmio foi que a Marisa Leão
estava no júri e nos chamou para fazer um projeto, que é dela e do Thiago Rezende, que é sobre a vida do Ike Batista, que vai estrear agora esse ano. Bacana, caramba, que legal, cara, que legal. Então, sair de 2 filmes independentes para ir para um filme de 9 milhões de orçamento foi uma outra experiência muito massa. Eles compraram muito a nossa linguagem cinematográfica, que eu sempre vou ser grato para o Thiago e para a Marisa, de quererem apostar numa coisa diferente, né? E muitas pessoas falavam para... Um segundinho, tá? E muitas pessoas falavam do tipo, não, isso daí não é um filme de vocês têm que entender que é um filme de pessoas contratadas. E a realidade é que é um filme nosso, sim, deixaram a gente fazer o nosso filme, e quando fomos mostrar para as pessoas que colocaram dinheiro no filme para quem vai distribuir, felizmente aceitaram de prima. Então, o que eu quero dizer, o público, ele consegue acompanhar uma história bem contada, com uma câmera diferente, com uma cinematografia diferente, e por isso que eu vou pedir o Kikito de curador. Porque se o curador não tiver a coragem de colocar num cinema um filme que o público possa gostar, por isso que o curador, o programador tem que ver o filme, né, Camacho? Você estava falando muito de programador de Excel, porque se você não vê o filme, você vê algumas informações do filme, escolhe se você vai programar ou não, você está fazendo um desserviço ao público e toda a cadeia cinematográfica. Não, com certeza. O programador, primeiro, os cinemas, Gida, uma coisa que eu sempre penso, eu sempre falo em tudo, toda hora que me chamam para um monte de coisa, eu sempre falo a mesma coisa. O cinema, ele tem que ter um carinho por cada filme que coloca. Ele não pode simplesmente jogar o filme na grade. Não pode existir esse negócio de é filme brasileiro, vou botar em 1h15 da tarde. Não pode existir um negócio desse. Todo filme precisa ter um carinho. Você precisa ter um carinho. Você precisa assistir aquilo ali e falar assim, aonde que ele se encontra melhor na minha grade? Em que semana? Às vezes vale a pena colocar o filme na segunda semana. Eu sei que eu falo isso, o pessoal fala, ai meu Deus, é um absurdo. Absurdo é o caramba. Eu já botei vários filmes em segunda, terceira semana, foi um grande sucesso. Sim. Então, assim, as pessoas têm que entender a sensibilidade. Cada programa tem que entender a sensibilidade do seu cinema. O problema é que, assim, o mercado exibidor está dominado pelos multiplex, né, pelas grandes redes, que já tem tudo engatilhado. O cara já sabe o que vai exibir em outubro. Pô. Então, colocar encaixes nessas salas é muito complicado. Por isso que tem que ter um incentivo maior para ter mais salas de rua ou mais salas independentes, porque público tem. Público tem. Público tem no Rio, tem em São Paulo, tem em outros lugares também. O Brasil é cheio de cinéfilos. E a coisa mais triste que dói no coração, Dida, é quando a gente bota uma enquete lá no guia, por exemplo, pô, fala aí o primeiro cinema que você viu, né? O primeiro cinema da tua vida, assim, onde você viu o primeiro filme. A pessoa fala, pô, foi o cine não sei o que, e ele não existe mais. Na minha cidade não existe. Tinha que pegar 3 ônibus para ver um filme. Sabe? A coisa que parte o coração, né? No mundo ideal, você tinha que ter uma sala de cinema em quase todo lugar. Em cada cidade. A Band News me mandou um jornalista da Band News mandou uma mensagem semana passada para eu dar um depoimento sobre essa questão das salas de cinema no Rio de Janeiro, né? Que tem não sei quantas milhões de pessoas que não têm acesso à sala de cinema porque ficam em lugares muito longe da casa dessas pessoas. Então, assim, realmente é um absurdo. Falta muita política pública. Né? É um pouquinho de usar bem o dinheiro para a cultura, para a arte, porque a partir dali, cara, você pode criar um novo diretor de cinema, uma pessoa, sabe, um novo produtor, né? Um novo país. Exatamente. Um novo país. Porque o cinema faz pensar, né? O cinema faz pensar, né? O que muita gente não quer, né, Dida? Muita gente não quer, né? Muita gente não quer. Mas o cinema, ele faz refletir, faz pensar. É uma força muito grande que existe ali naquela relação do você assistindo uma história. Você vai se identificar, você pode ver alguma coisa da sua comunidade. Então, você vai debater com os outros aquilo ali. O cinema é muito rico em várias esferas, em várias camadas, né? Mas, assim, precisa ter uma curadoria bacana para vários filmes poderem entrar, né? Hoje eu quero ver um filme mais cabeça. Pô, então já sei, eu vou lá no Joia, vou no Reserva, vou no Petra Belas Artes. Hoje eu quero ver um besterol, sei lá, quero ver um blockbuster, quero ver o Tom Cruise no avião e tal, não sei o quê. Então vai lá ver o Top Gun 2. Tem que ter também. E é legal também, e é muito bacana, entendeu?
Tem que ter de tudo. O problema é que tem muito de um lado e tem pouco do outro. E quando a gente pensa em filme brasileiro, então, é pior ainda, né? Então, é só alguns filmes que conseguem penetrar ali, né? Aqueles números mágicos, né? 200, 300 salas e tal. Então, assim, é complicado pra caramba, né? É complicado, cara. Tem uma coisa que eu quero colocar nos meus objetivos desse ano. Não sei se será possível, não pela minha vontade, mas do outro lado. Eu gostaria muito, muito de conversar com quem for assumir a presidência do Brasil. Tem uma coisa que é muito simples, que é tendas de circo anti-inflamáveis. Fazer um circo não é uma coisa cara. E poder exibir filmes que o fundo setorial pagou como contrapartida. Poder passar. E o mais importante de tudo que a pessoa que tem que entender, seja o secretário, não sei se vai voltar ao ministério, é o ser humano, ele necessita de reconhecimento. Ou seja, quem foi o melhor programador daquela cidade, essa pessoa vai ganhar, além de uma medalha do presidente, como um aporte financeiro. Porque senão a gente escoa dinheiro para todos os lados em produção e deixa de direcionar dinheiro de uma maneira inteligente para quem realmente vai trazer o público para o cinema. Não, tem muita coisa que. Essas chamadas públicas assim, de relação entre políticos, né? E o público, né? E quem está fazendo cinema também, é muito importante esse diálogo, né? Tomara que essa coisa aconteça aí no próximo governo, que, se Deus quiser, vai ser bem diferente do que está agora, para a gente poder ter um diálogo maior e as coisas poderem acontecer, né? Porque isso daí é fundamental, né? É a troca, né? Todos os países que são hoje muito bem visto na questão do cinema e toda a sua indústria, né? Ver a Coreia do Sul como é que tá bombando, tá voando. Por quê? Teve todo um alinhamento ali, né? Deu tudo certo ali para que novos artistas conseguissem se desenvolver com seus projetos e teve o apoio do governo e tudo mais. Então, assim, tem que ter essa troca, né? Tem que ter essa troca. E eu tenho certeza que vai ter, Dida. Eu tenho certeza que vai ter. A gente tem que ter fé. Eu acredito. Olha quem tá aí com a gente, ó, Guilherme Tristão, grande querido Guilherme Tristão. Pô, esse faz parte da minha vida, cara. A figuraça. Passou todos os nossos curtas e fez uma pré-estreia linda no um festival, cara, que faz falta. Falando de política pública também, voltem os festivais universitários, pelo amor de Deus. Com certeza. O FBCU, Festival Brasileiro de Cinema Universitário, eu ia todos os anos lá. E não era só que eu ia. Você via aquelas salas lotadas. E as pessoas saíam para falar de cinema, para falar de cultura. E tinha festa, e era divertido. E era um sucesso. Era um sucesso. É muito triste ver um projeto que deu muito certo. A realidade é essa, um projeto que dava certo separado por burrice. E eu acredito muito que esse novo governo no que virá, que não sei qual que é, mas tenho certeza que será melhor, o amanhã há de ser melhor, vai conseguir ver as coisas boas que tínhamos, vai voltar o FBCU, vamos criar vou falar com o Marcos Santuário para criar, acho que 2 prêmios era bacana, um para quem faz essa parte de escolher os filmes e pensar estratégias de como lançar filmes nacionais, que é uma arte, e também para crítica, porque crítico é muito xingado aqui, mas a realidade é duro você meter tua cara a tapa ali e falar o que você acha de qualquer assunto. É verdade, é verdade. Mandar um beijo aí pro meu querido amigo Guilherme Tristão, saudade de conversar, ficava horas conversando lá em Niterói, Dida. A figuraça, eu me cagava de rir com o Guilherme Tristão fazendo sinopse de filme. Realmente, ele é o sinopseiro. Eu me lembro quando a gente se conheceu, você falou muito bem do Guilherme Tristão, com muito respeito. Ele é fera, ele é fera. O Guilherme assim, não somos das mesmas gerações, porque o Guilherme já está até aposentado já. Mas, assim, o Tristão sempre foi uma referência, né, para todo mundo, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Todo mundo já ouviu falar do nome Tristão, ele sabe disso. Todo mundo já ouviu falar do Tristão. E, depois eu tive a honra de trabalhar um pouco mais próximo dele, lá em Niterói. O cara é muito gente boa e
Eu gosto dele que ele é rabugento. Ele é um rabugento cinéfilo. Eu admiro as pessoas rabugentas. Porque eu falo para todo mundo que os rabugentos são carinhosos de alguma forma. E meu amigo Sim. Guilherme Tristão, eu tenho certeza que ele tem essa crosta de rabugento, mas ele tem um coração enorme, gosta muito de cinema. Pego várias dicas também que ele indica no Facebook, e está sempre nos festivais online. Meu querido amigo, tá programa o Festival do Rio de Cinema também, né? Ajuda lá na programação, tá sempre lá com o pessoal. Show de bola. Excelente. Cara, eu me lembro que teve um curta de uma ex-namorada minha que passou no FBCU, e olha que coisa incrível. Meses depois, o Tristão mandou uma mensagem para ela, falando para ela que o filme ficaria melhor se ela dublasse uma fala. E, de fato, precisava ser dublado, mas o carinho da pessoa ter ficado meses, depois de tanto tempo ter se lembrado daquele curta no meio de muitos filmes que passavam, achei incrível. Para mim, são pessoas assim que me dá um respiro, não só no Brasil, mas na humanidade mesmo. Com certeza. Grande Guilherme Tristão. Esse daí é fera demais. Tu falou aí do Pacarrete, o Alain de Berton teve aqui. Grande cinéfilo, Dida. Grande cinéfilo, Alain, querido amigo, querido. Sabe muito de cinema. Pacarrete também acho lindo. A seleção de Gramado tava espetacular, cara, na edição de vocês aí, cara. Que bom, né? Muitos filmes bacanas. Isso é muito legal. Muito bacana. Cara, Gramado tem uma coisa que eu acho incrível, que é não, enfim, acho todos os festivais a gente pode falar de coisas positivas. Falando de Gramado, o que eu acho legal é que toda noite você está no mesmo lugar. Não é tão disperso, sabe? Toda noite você vai ali no mesmo lugar, daí você vê o filme do outro, daí sai ali, a cidadezinha é pequena, então você acaba se encontrando. E até aquela coisa do red carpet, que muita gente critica. Cara, meus pais, minha tia sonhava em ir para Gramado para ver os atores andando. É importantíssimo para um país, para você atrair o público, porque junto do filme do Miguel Falabella, que tinha o Dedé Matos, a Carol Castro e vários atores famosos, tinha o meu filme que era independente, tinha o filme do Alan, sabe? Então, para mim, o Festival de Gramado, pô, eu devo muito pro falecido Rubens, que foi quem apostou em nós lá com o Bruta Flor, de ter nos colocado ali. Para mim é um festival incrível. Só tenho a agradecer eles. Acho, por exemplo, que iniciativas como a do Festival de Gramado tem que ser aplaudidas e apoiadas. Porque você ter porque você selecionar um filme de diretores desconhecidos no lugar de um filme com atores famosos é ruim para o festival de interação, de engajamento em mídia social. Isso é paixão pelo cinema. E eles têm. E nisso, pô, sempre terei meu respeito, cara. Eu quero muito estrear o Ike no Festival de Gramado, é um sonho que eu teria, indiferente se for ganhar prêmio ou não, porque mesmo se perdermos os prêmios para filmes independentes, eu acho que a gente já está fazendo a nossa parte. Usar o nome do nosso filme para dar visibilidade para um filme desconhecido. É o Nelson Freitas, o Ike? É o Nelson Freitas? É o Nelson Freitas, meu irmão. Esse cara deve ser gente boa pra caramba, cara. Eu fico olhando pra ele na televisão e eu fiquei sabendo que ele sabe código Morse, né, cara? Eu respeito muitas pessoas que sabem código Morse. Porque eu acho que ele trabalhou na Marinha Mercântil, cara. Ele cara, é marinheiro. Código Morse é uma parada muito louca, cara. Muito louca, cara. É uma parada muito doida, cara. Muito doida. As pessoas que sabem código Morse é uma parada muito. Me lembra aqueles filmes de espionagem, sabe? Antigo. Aqueles filmes da década de 80 e 90. E, caraca, deve estar, olha, sensacional. O filme já está todo pronto? Como é que é? Cara, já está tudo pronto. Estamos fazendo a correção de cor dele agora e algumas coisas de efeito. Mas já está ali, está mixado. Estamos trabalhando nos créditos do filme e esperando aí as próximas novidades. Pelo que eu saiba, vai ter cinema primeiro, depois streaming, que é uma coisa que fiquei muito feliz para ter
aquela experiência, né, pô, da tela grande. E agora, em julho, eu começo a rodar meu quarto longa junto com o André, que foi um outro presente incrível, que é um filme de época dessa vez. Pela primeira vez vou ter a chance de trabalhar um filme de época. Irado. E novamente nos chamaram pela nossa estética. Então, pô, para quem está aí desenvolvendo, fazendo cinema, cara, eu, eu, eu vendo, eu acho que a gente está num momento de quebra de paradigmas estéticos, não só até mesmo de elenco, né? Você vê que coisa, pô, maravilhosa. Tem um filme do Lázaro, que você comentou que vai lançar agora. Muito bom, medida provisória. Pô, medida provisória. Então a gente está vivendo uma quebra de paradigma que eu acho que isso vai dar uma mistureba boa para quem está querendo começar no cinema, sabe? Agora nós precisamos ter, graças à evolução, nós precisamos ter mulheres roteiristas, nós precisamos ter mulheres diretoras, ter pretos dirigindo, escrevendo, protagonizando, trans, e isso é uma coisa que era impensável, a coisa de 3, 4 anos atrás. Então acho que isso já vai mudar muita coisa de um cinema que estava muito enraizado, que estava um pouco preguiçoso, e analisando o mercado pelo pouquíssimo que eu conheço, que eu estou me inserindo, eu vejo um mercado muito cheio de respiro, para quem tem paixão mesmo para fazer, para quem não quer simplesmente bater ponto. Show de bola, é isso aí. O cinema é para todos nós. Isso é muito, muito, muito bacana. Vamos lá, vamos em frente que tem chance para todo mundo, oportunidade para todo mundo. Tem que ter. Temos muitas mentes brilhantes, homens, mulheres. Temos muitos, 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 muitos lugares no cinema aí esperando essa nova geração aí. Tenho certeza que muita gente vai brilhar aí. Vamos lá. Vamos dar as mãos que vai dar tudo certo. Ô, Dida, seguinte. Exatamente. Queria saber de tu uma coisa. O Tropa de Elite, o Dida, foi um dos mais badalados longas metragens. Está falando de sucessos do cinema brasileiro? O Tropa de Elite foi um dos maiores sucessos, né, cara? Eu lembro que eu vi esse filme 2 vezes, Dida. As salas lotadas, cara. Uma delas foi até no Shopping Tijuca, no Kinoplex Tijuca, que tem aqui no último andar aqui do shopping, que era perto da minha casa, morava na Tijuca. E, cara, lotado, parte do público louvando as ações do Capitão Nascimento, né? Esse filme ganhou o prêmio lá em Berlim, que é muito famoso, né? O Urso de Ouro, né? A gente que é cinema, a gente sabe, né? Que é um prêmio muito poderoso da indústria. Das mãos do Costa Gravas, que é um diretor também muito querido pelos cinéfilos, porque é um diretor também que fala muito sobre as questões dos direitos humanos, né? Se a gente for pensar bem, essa equação acaba não fechando muito por conta do que o Tropa de Elite reflete em alguns pontos, né? E alguns pensamentos, Odida, lá de não, esse pensamento primeiro veio lá de fora, saiu até em algumas revistas lá de fora, depois vieram para cá, o pessoal começou a refletir de uma outra forma também. Algumas pessoas acham que esse filme, de alguma forma, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa, Dida. Eu queria saber se você acha que o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas. O que você acha? Cara, eu acho que tem. O cinema pode ser, e já foi utilizado como ferramenta política muitas vezes, inclusive para os americanos, que no começo eles estavam mais a favor do nazismo, né? Depois eles acabaram indo contra e precisaram dessa máquina da indústria do entretenimento para mudar a opinião pública. Tem esse perigo, mas eu acho que ao mesmo tempo que é um perigo, é uma coisa que não tem como lutar contra. Todo o poder vai escolher algum meio para vender as suas ideias. Agora falando do Tropa, como realizador, eu não acho que o fenômeno foi o Tropa levou pessoas a serem fascistas. Eu acho que o Tropa é um reflexo do que já existia, só que nós ainda não queríamos assumir. Por isso que eu acho que ele foi tão aclamado pelo povo. Por ter descortinado uma coisa que pessoas pensavam, mas tinham vergonha de falar.
E como obra de arte, que eu vejo o Tropa de Elite como obra de arte, não como um filme feito para fazer as pessoas quererem tais objetivos políticos, sabe? Tem como ver no filme, tem filmes que eu já vi brasileiro que eu vejo que é claramente propaganda, mas o Tropa, o cara quis fazer uma obra de arte, não é à toa que chamou o Lula Carvalho, que estava comendo a bola. Eu acho que ele esperou o projeto certo para fazer o primeiro longa, pegou o Daniel Rezende, que fez um trabalho fenomenal, Fátima Toledo, Wagner, sabe? Eu vejo Tropa como um filme artístico e ao mesmo tempo, para mim também, o Costa Gravas ter dado o prêmio, eu acho uma loucura, sabe? Acho que dá um carimbo do tipo, não, essa coisa é meio que uma obra de arte, porque quão legal é uma pessoa pegar um calibre 12 para dar um tiro na cabeça de alguém para não ter enterro. Quão legal é uma pessoa que no começo ela está querendo ser advogado para ajudar as pessoas mais simples, que está querendo lutar contra a corrupção ali, pô, da polícia, sabe? Que é uma pessoa mais pura. A trajetória do Matias o apodrece. Não é uma história de heróis, é uma história de anti-heróis. É assim que eu vejo, pelo menos. Beleza, show de bola. Eu sempre faço essa pergunta aqui, porque isso daí também é uma pergunta que eu sempre me fiz, assim, essa questão, né? Até onde pode influenciar, né, o cinema, né, dentro dessa questão dessas ideologias políticas e tal. Bacana a tua resposta. Ó, o Andradina tá falando aqui, ó. Five Came Back é um ótimo doc da Netflix que conta como o governo americano convocou os grandes cineastas para servir os Estados Unidos na guerra aí, ó. Isso aí, verdade. Tem outros filmes também, né, que batem bastante sobre o tema, né? Ô, Andradina, ô Dida, Andradina, ô Dida, seguinte, queria saber de você uma coisa. A gente sabe que as salas de cinema, o lucro delas, o lucro vem do milho, né? O milho é muito barato. E as salas de cinema compram aquele milhão lá, aquele sacão de milho que eu já vi, são sacos enormes. E, cara, vendem a preços exorbitantes nas bombonieres aí, disparando em vários cinemas. Eu queria saber de você. O cinema hoje, Edina, você ir no cinema hoje é caro para o brasileiro? O que você acha? É caro. É caro, sem dúvida. Sem dúvida. É caro, e uma coisa que me espanta muito é como eles não fazem promoções em dias frios. Cara, olha, eu acho que essa manobra das promoções podia ser muito melhor explorada por muitas salas de cinema, né? Tem aquele básico, às vezes da segunda-feira tá em promoção, né? Às vezes quarta-feira, né? Sei lá, tem alguns dias lá que eles demoram. Mas ainda é um programa muito caro, né? Muito caro, né? Muito caro. Muita gente não pode ir no cinema porque realmente vai influenciar no mês da pessoa. Imagina uma família de 4 pessoas ir no cinema. Tem o preço do ingresso e tem o preço da alimentação, do estacionamento, da condução que for. Eu concordo contigo, acho muito caro, e espero que tenham iniciativas públicas aí, políticas, e o governo tem que ajudar, não adianta, tem que ajudar as salas de cinema, porque tem uma outra questão, que a gente estava até falando antes do programa começar, com esse avanço dos streamings, a sala de cinema, assim, além de passar um filme, ela tem que fazer alguma coisa a mais, porque realmente tem que ter um plus ali, ou que seja um debate. Hoje a gente tem tanta tecnologia, né? Pode aparecer o diretor na tela, de qualquer lugar do mundo, para debater com o público. Tem que ter coisas diferentes ali para poder incentivar cada vez mais as pessoas a voltarem a ir ao cinema, né? Vamos ver aí o que acontece, né, nos próximos capítulos. Uma coisa que eu sempre acreditei, cara, na época da Embrafilme, quando estavam fazendo alguém, eu não me lembro o nome da pessoa agora, se alguém souber no chat, por favor, passa a cola, levantou, pô, mas a gente não pode dar o dinheiro antes do filme estar produzido. A gente tem que dar o dinheiro depois do filme estar produzido, que assim a pessoa vai gastar para fazer o próximo, e foram contra. Então, o que eu realmente acredito, eu acho que o Estado tem que entrar com salas de cinema, mas de uma maneira que também não prejudique as outras salas e faça com que todos os cidadãos tenham X ingressos por mês que possam gastar culturalmente. Daí a pessoa
ela vai com esse ingresso e ela pode optar ver, sei lá, De Pernas pro Ar ou ver Pacarrete, e o dinheiro entra conforme o sucesso do seu filme, até mesmo para a pessoa não abandonar o filme ou não abandonar o público. Tava mutado aqui. Cara, tem muita coisa aí que dá para ser feito ainda, né, cara? Eu fiquei pensando agora que você tinha falado alguns minutos atrás. Tomara que assim, quem tem a possibilidade de remanejar esse dinheiro, né, os órgãos públicos, eles conversem cada vez mais com vocês que estão fazendo cinema e também com o público, né? Essas chamadas públicas são muito importantes para ter essa troca, né? A pessoa que vai estar lá no comando, ela não vai saber de tudo, ela precisa ter essa troca, né? Das pessoas que estão vivendo o dia a dia, que têm boas ideias. Vamos ver aí se acontece cada vez mais troca, né? Nesse sentido, a cultura precisa dessa conversa, né? Vamos ver aí no próximo governo. E acho uma loucura, porque quando eu leio o programa, sei lá, vou votar, vou ler o projeto de tal político, muitas vezes fala, vou aumentar tanto por cento, mas não adianta você aumentar se você não tiver, de fato, um diálogo com realizadores, com programadores, com pessoas de festivais, sabe? Até mesmo eu vejo quantas universidades de cinema estão explodindo agora. Se não tiver um planejamento do que fazer para a gente resolver os problemas, a gente sempre vai cair nessa roubada de qualquer político poder falar que nós, artistas, somos vagabundos ou que a gente precisa de tal coisa para viver, sabe? Tudo isso acontece pela falta de transparência de um projeto. Para mim, eu só vejo dessa maneira. Não tem eu sou muito a favor do Estado ajudar, porque para mim a cultura de um país é interessante pelo próprio país e por como ele vai se demarcar internacionalmente. Bota uma fé que antes ninguém sabia que era Brasil, antes de vir Pelé, Bossa Nova, sabe? Acho até uma grande sacanagem ninguém ter feito nada com a morte do João Gilberto e muitos outros artistas que passaram, o próprio Glauber, que faleceu. Eu me lembro que teve uma pessoa que escreveu uma coisa hiper desrespeitosa sobre a herança não, o dinheiro que a família dele recebeu pelo tempo que ele ficou fora do país, né? A indenização. E isso foi uma total ignorância dessa pessoa que escreveu, porque o Glauber, ele foi importantíssimo para fazer outros filmes brasileiros irem para Cannes. Ele fez os alemães virem para o Brasil para estudar a nossa cinematografia. Ele tinha uma distribuidora, o primeiro filme que ele distribuiu foi Roberto Carlos, se não me engano, Diamante Cor-de-Rosa, ou seja, era um homem de negócio do cinema. Daí você pega, tantos anos depois, a maior parte das pessoas acharem que ele era um, entre aspas, parasita cultural, não faz bem para o país, não faz bem para o futuro do país. O universo do audiovisual tem muitas questões ainda, né? Muita gente pensando sobre esse universo do audiovisual, quem são os artistas, né? O impacto que isso tem nas pessoas também, né? São assuntos muito complicados, Dida, são assuntos muito complicados. Tem uma coisa que o Wagner Moura falou, cara, que eu acho genial, que ele falou quando ele quis montar Hamlet, ele montou Hamlet. Uhum. Daí ele foi lá e falou uma coisa que eu botei uma fé, que se é uma matéria de economia, ninguém vai dar para uma pessoa qualquer escrever, sabe? Mas se é uma coisa de arte, você pode chegar e falar, tem esse menino aqui, que ele curte aí ver uns filmes, conhece um pouco de escola de Frankfurt, lê umas coisas, vai lá e escreve. Não é levado a sério. E sendo muito realista, me lembro, teve um filme de um amigo meu chamado A Grande Vitória, que era um filme para criança, sabe? Muito bom, funcionava muito bem para criança. E na primeira semana de estreia, uma pessoa destruiu o filme. Eu até escrevi para esse crítico falando, é um filme para criança, não tem como você levar o seu gosto. E depois o cara ele me respondeu e falou que eu tinha total razão, sabe? Então, para mim, é um assunto seríssimo, que nem como você não vai deixar uma pessoa que não entende falar de criptomoeda ou falar de qualquer outro assunto,
Acho que cinema também tem que ser levado quando tem uma coisa institucionalizada, tipo um jornal, sabe? Uma coisa dessa do tipo. Você não pode deixar qualquer... O bonequinho matou quanto filme, né? O bonequinho que tinha na Globo matou o do Iluminado. Daí já é caro o cinema. Pô, eu não vou ver o filme que o bonequinho dormiu. O bonequinho já derrubou vários filmes lá no Joia já. Mas eu gosto de todos eles. Já trouxe um monte aqui já. Um monte dos bonequinhos aqui. Mas é complexo. É complexo a questão dos bonequinhos, das estrelinhas, dos raiozinhos, né? Eu tinha até essa pergunta aqui para fazer, mas já estamos com 55 mil, viu? Papo bom, passa rápido, já tem 55 minutos já de entrevista. Tem até uma pergunta aqui que eu faço quando vem crítico aqui, eu faço umas perguntas assim, perguntando sobre essa questão da influência, né? Até que ponto vai a influência aí do crítico, né? Essa responsabilidade, né, que eles têm também, né? Nesses pontos reflexivos em relação aos filmes. Mas, Gida, é o seguinte, queria saber de você uma questão. Cinderela Baiana é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,99999%. Mas eu queria saber de você uma coisa, meu querido amigo. Para você, Dida, existe... Ô, Rafa, tá sem som. Oi? Voltou? Queria saber de você uma coisa. Existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Com certeza cada filme chega de forma diferente para cada pessoa, mas existe o filme horroroso. Existe o filme que é muito ruim, que é ruim de ver, que é da raiva de você estar assistindo, que você se pergunta, nossa, como a pessoa fez isso? Existe o filme muito ruim. E o Cinderela Baiana, cara, é um filme que eu acho que ele pelo menos serviu para virar meio meme, né, do YouTube, né? Aquele final lá, que liberta os passarinhos. Ele virou cult, cara. Ele é aquela profundeza da ruindade. Aí ele achou o núcleo da Terra. Aí ele virou um filme cult, entendeu? É um filme que, se tu botar hoje uma sessão do Cinderela Baiana no Odeon, Dida, lota, em top. E se tu chamar a Carla Pérez, vai ficar 2.000 pessoas lá de fora. Ele virou um amuleto do cinema brasileiro, alguma coisa assim. Todo mundo que eu converso, todo mundo fala amistosamente do Cinderela. E tem professores de cinema que usam o Cinderela em sala de aula. Em algumas cópias dela, que ainda são pouquíssimas, é raríssima uma cópia do filme, né? O Chu, nosso amigo Chu Chen, ele tem em VHS e em DVD a cópia do Cinderela Baiana, que é raríssimo. É tipo uma carta de Magic. Não sei se o pessoal joga em RPG, mas é uma carta, aquelas cartas poderosas de Magic, assim, tipo, que valem não sei quanto de dinheiro. Mas, assim, o Cinderela, eu concordo com o tio. O Cinderela tem, assim, tem filme ruim, eu também acho que tem filme ruim, mas, assim, tem o Cinderela Baiana, né? Que aí pode ser classificado como várias coisas, né? Porque, cara, o Cinderela Baiana, eu acho que tem um problema, eu nem sei quem dirigiu, não faço ideia, mas a ideia de fazer um filme com a Carla Pérez naquela época era muito boa, mas a nossa cinematografia em película, ela sofria muito, a gente filmava muito pouco, tecnicamente ela era muito ruim, mas a ideia de, por exemplo, se a Anitta quisesse fazer um filme, cara, eu ia achar a melhor coisa pro cinema, principalmente se fosse, seja falado espanhol, seja falado em qualquer língua, sabe? E a única pena que eu acho do Cinderela Baiana foi de não ter um roteirista melhor, não ter um preparador de elenco melhor, não ter explorado mais aquela atmosfera que falam que é o Tchan. Eu vi um documentário, pô, me esqueci o nome agora, do cara que trouxe o El Tchan, nem se chamava El Tchan. Mas ele estava na Bahia e ele ficou sabendo de uma balada que ia todo mundo da Bahia, indiferente da classe social. E era o El Tchan, então devia ter um borogodó ali que infelizmente não tá no filme. Ou seja, temos que fazer um remake do Cinderela Baiana, chamar alguém à altura. É o primeiro filme do Lázaro Ramos, cara. É o primeiro filme do Lázaro Ramos. Cinderela Baiana. Caraca. Ele atua no filme, tá lá. Grande Lázaro Ramos. Ó, Dida, a gente já tá quase chegando no final do nosso programa. Desde já quero te agradecer demais aí por esse papo maravilhoso. Já tem 1 hora, parece que está 10 minutos aqui, ó, sensacional. Ó.
Passou rapidinho. E agora a gente vai fazer o Bumerangue Cinéfilo, Dida, que é o seguinte. Sabe aquele programa da Marília Gabriela? Que ela falava assim, uma cor, uma roupa. E aí você responde com uma palavra ou uma frase curta. E aí a gente termina nosso programa maravilhoso nesta noite de terça-feira. Estou muito feliz de te receber aqui, Dida. Muito feliz. Pô, prazer é todo meu. Tá sendo sensacional, parceiro. Ó, e quero que você me chame para a pré-estreia do Ike aí. Quando estiver aqui no Rio, me chame, hein, cara. Me Já chama tá chamado. Me chama que eu vou para prestigiar vocês merecem. Seguinte, Dida Andrade, o que mais incomoda um diretor de cinema? Falta de liberdade. Falta de liberdade. Dida Andrade, indica um filme brasileiro, um curta, médio ou longa, que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo. Um filme que ficou guardado, assim, que você acha que, pô, esse filme podia ter estourado, mas não estourou. Para deixar como dica aqui, eu sempre gosto quando os convidados dão uma dica aqui pra galera poder assistir. São Paulo, Sociedade Anônima e Alô, Alô, Terezinha. Show de bola. O SA tá lá no Globoplay, se eu não me engano, para quem quiser. Se eu não me engano, acho que tá na Globoplay. O São Paulo Cidade Anônima tá lá no Globoplay. Eu sempre confundo o nome desse filme. Eu sempre falo várias coisas, mas é um baita de um filme mesmo, filmaço mesmo. É um filme bem impactante. Sempre que a gente coloca lá enquete sobre esse filme lá no guia também, o pessoal tem muito carinho por esse filme, e entre outros também. O pessoal gosta muito do São Bernardo também, filme com grande Otton Bastos, né? Esses filmes maravilhosos. Cara, nunca vi o São Bernardo, vou assistir. Porra, cara, é bonzão, cara, esse filme. Tem o Alisson Oliveira, meu amigo, crítico de cinema, bem famoso. Tá sempre aqui com a gente também. Hoje ele tá em aula, ele tá em aula de pós-graduação, ele não pode estar aqui, provavelmente. Mas ele adora o São Bernardo, assim, realmente é um filme muito impactante. Grande Otton Bastos, cara. Otton Bastos, grande ator brasileiro. Né, cara? Esse é casca grossa. Esse é fera. Dida Andrade, qual o streaming que você mais assiste quando você está no repouso da sua casa? O que você está assistindo nos últimos tempos? Cara, para mim, o melhor de curadoria que eu achei foi o Star Plus. Star Plus, essa rede está crescendo a beça. O pessoal pegou uma promoção de meses atrás da Star Plus, estava R$ 9,90 junto com a Disney Plus. Eu mesmo peguei essa promoção para colocar, e eu confesso que eu peguei, porque assim, eu tenho que ter todos os streams, porque faz parte da minha vida. Mas eu também peguei porque ele passa Champions League, passa os jogos da Libertadores e tal. Então, o outro stream lá de Max veio com uma proposta legal, interessante. Legal. Dá para ver tudo ali, ver filme, série, ver futebol, ver tênis, que eu adoro, ver golfe. Eu sou louco, eu gosto de ver esses esportes meio diferentes, assim, e é muito bacana, tem tudo lá no mesmo lugar, bacana. Star Plus, show de bola. Dida, na tua infância, em qual cinema que você assistiu a mais filmes, assim? Quando é o Didinha, Dida pequeno, para onde que você ia ver filme, assim? Shopping. Mas qual é o cinema? Você lembra do cinema? Qual era? Eu me lembro, eu chuto que era o Shopping Iguatemi. Eu me lembro, eu pequenininho com meus pais vendo o filme da Xuxa e do Sérgio Malandro. Ah, cara, que legal, cara, que legal. Qual é o Lua de Cristal? Lua de Cristal. Pô, Lua de Cristal é sensacional, cara. Eu tenho uma live lá no Cinepop, que é um grande portal brasileiro, lá, sou da equipe lá do Cinepop, grande Cinepop. A gente tem o Tribunal Cinéfilo, Dida. A gente pega um filme, aí bota uma pessoa que gosta muito e uma pessoa que não gosta tanto. E aí as pessoas ficam debatendo. É muito engraçado, é muito bom. O último foi sobre o Nicolas Cage, cara. Foi uma confusão, mas foi muito bom. Não, tô brincando, foi confusão, não foi muito bacana. Não, mas Nicolas Cage é polêmico. Nicolas Cage é muito polêmico, cara. Eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim até hoje. Ele é. Tem uma pergunta do Nicolas Cage aqui pra gente encerrar o programa. Calma que a gente vai falar dele. Olha só, chegamos nela, aliás, já que a gente falou nele. Agora a última pergunta, Dida, que eu sempre falo aqui que essa pergunta já caiu nos maiores vestibulares do Brasil, né? No ITA, no IME, aqueles vestibulares mais difíceis, né? Que o pessoal fala, meu Deus, aquelas provas impossíveis. Isso aqui, olha, é complicado. Já teve aqui cineasta suando para responder essa pergunta, que realmente é uma pergunta muito difícil. E eu quero saber de você, para a gente encerrar essa noite maravilhosa aqui no programa Guia do Cinéfilo.
Dida Andrade, qual é teu filme favorito com ele? O sobrinho do Coppola, o primo da Sofia. Esse que a gente acabou de falar, Nicolas Cage. Qual é teu filme favorito dele, cara? Adaptação. Tinha tudo para dar errado esse filme, né? Tem 2 Nicolas Cage no filme, mas deu certo no final das contas. Eu não sei como, cara. Eu não sei como. O único filme que eu acho que ele tá bem, que a realidade eu acho que o problema do Nicolas Cage, eu vejo que ele se esforça, ele é sério, mas ele não tem carisma. Mas a adaptação, talvez até pela covardia, pela falta de carisma que tem que ter o personagem, eu acho que ele acabou fazendo um trabalho fenomenal. Eu curto esse filme. Um dos filmes mais citados aqui é A Outra Face. Não sei se você já viu esse filme do John Woo, que ele troca de cara com o John Travolta. É um filme muito bacana de ação. E indicam muito também aqui o Despedida em Las Vegas, né, que ele ganhou o Oscar por esse filme também, que é muito interessante. Do jazzista, o Mike Figgis, né, um filme muito interessante. E tem outros filmes, O Coração Selvagem, do David Lynch, também é citado aqui. O Senhor das Armas também. Senhor das Armas, cara. Ele tem coisa boa. Ele já trabalhou com ele já trabalhou com Scorsese, né? Vivendo no Limite, também já foi citado aqui. Ele fez Rumble Fish, né, cara, que é um filme emblemático. Rumble Fish, caraca, ele faz. Né, cara? Faz. Rumble Fish, cara. É um filmaço, né? Os Selvagens da Motocicleta, se eu não me engano, aqui no Brasil. Filmaço aí do Coppola, do tio dele. Ele fez Peggy Sue também, que é com Coppola também, que é com Kathleen Turner. Muito bacana. Tem muita coisa. Tem o Moonstruck, que o pessoal cita também, O Feitiço da Lua, com a Cher. Também, que esse filme é maravilhoso. Dida, procura. O Moonstruck. Ele não tem a mão nesse filme. Ele é um padeiro que não tem uma das mãos. É sensacional. Sensacional. O pessoal também cita o filme do Brian De Palma, o Olhos de Serpente. Olhos de Serpente. Esse também é porradão, um filme muito bacana. Tem um Gary Sinise nesse filme. Mas é isso, Dida. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares, né? Poxa. Cara, muito obrigado pela presença, cara. Olha, fiquei muito, muito, muito feliz, cara, você topou participar. Adorei, eu já tenho 1h07 de papo, pô, foi rapidinho, pô. A gente podia ficar aqui durante horas, muito mais horas, tenho certeza que a gente ia conseguir falar sobre mais coisas. Cara, muito sucesso na tua vida, tua carreira, continua seguindo aí teus pensamentos e que você encontre cada vez mais pessoas, cara, que te façam seguir em frente nessa vida que a gente sabe que é louca, mas no final das contas a gente sabe que quando você abre aquela cerveja no final, fala, caramba, consegui fazer tudo o que eu queria, é uma satisfação assim. Só a pessoa que está ali mesmo sabe como é que é, né? Muito obrigado, Dida, pela presença. Pô, eu agradeço de coração você ter me permitido esse espaço para falar. Todo mundo que faz cinema tem essa angústia, essa vontade de falar, de se comunicar. E quero deixar aqui um forte abraço para o meu irmão Andradina, que está junto comigo desde 2007. É um guerreiro aí, pô, tenho total admiração por ele. E vamos ver se mais perto do filme do Icon, em algum momento ele não pode estar aqui trocando essa ideia. Eu vou estar aqui assistindo vocês. Tristão, Salcar, irmão, muita saudade de você, saudade do Edu também. E é isso aí. A gente vai relevantar o FBCU, cara. Te dou a minha palavra. Show de bola, esse projeto maravilhoso. Grande Guilherme Cristão, grande Dida, grande Andradino, só pessoas que eu adoro. Fantástico. Pessoal, daqui a pouquinho, 8h30, eu tenho uma entrevista com a Lorena Montenegro, crítica de cinema, vai ser muito bacana. Então, quem quiser acompanhar, eu vou botar o link lá no Facebook para a nossa próxima live. Dida, fica com Deus, parceiro. Muitos filmes. Tamo junto, parceiro. Beijão para você. Tamo junto, muito obrigado. Tamo junto, valeu.